Portugal é assim. Isto para quem partir de Lisboa, e pode não ser Lisboa, pode ser de outro ponto qualquer, vocês só têm que pegar nisto e verem este esquema, ok? Segundo movimento mais negativo de todos em 2025 e que é universal. E recordem-se das tais viagens, das durações, etc. Este movimento, como eu vos disse há pouco, ele pode também trazer a tal destruição a vários níveis, mas ao contrário do primeiro, eles acontecem de uma forma mais lenta, ou seja, mais yin, que se arrasta. Então podem surgir doenças graves que se prolongam no tempo, negócios que se vão definhando, destruindo ao longo do tempo, etc. E por isso é que às vezes isto acontece mais no pós do que na viagem. E em 2025, esse segundo movimento mais negativo de todos é Sudoeste, ok? Sudoeste é tudo o que apanha aí a América do Sul, Madeira, aquelas ilhas ali tipo Lanzarote e esse género de coisas, está tudo aí. Agora um detalhe muito importante. Quando nós temos mesmo que fazer uma viagem, ou porque já está marcada e não podemos cancelar por algum motivo, ou quando, sei lá, há um motivo forte que nós temos que fazer uma viagem, e essa viagem vai em direção a um movimento extremamente negativo, o que é que nós vamos tentar fazer? Vamos tentar ir num mês e num dia que seja favorável. E vamos com todos os cuidados redobrados. Na viagem e no pós-viagem. Ok? Claro que se vocês puderem alterar a viagem, melhor. Ok? Porque recordo que há movimentos que, em função da duração da viagem, da data da partida, das vossas datas de nascimento, que são os tais movimentos pessoais, eles até podem ser bons, ok? Então nós vamos dentro disto escolher movimentos que sejam bons. E por isso é que a maioria dos meus clientes, eles fazem as consultas de direcionologia em que nós apuramos todos os movimentos por ano e por mês, para eles organizarem e planearem as suas viagens com tempo, mais em conta, para locais mais favoráveis, para que as viagens efetivamente sejam mais agradáveis e valha a pena o investimento, porque ao fim e ao cabo nós quando viajamos gastamos dinheiro, não é? Por exemplo, aquela viagem que eu fiz à Lapónia, eu já posso tirar isto daqui, aquela viagem que eu fiz à Lapónia agora em dezembro e que eu partilhei e que vocês acompanharam, muitos de vós nas stories do Instagram, toda essa viagem, ela foi programada com Feng Shui. Desde o seu estimular, à sua realização, à direção do movimento, portanto aqui a direcionologia, a data da partida, ao basi, à data auspiciosa para se realizar, tudo foi tido em conta. E eu posso-vos dizer que foi uma viagem de sonho. Valeu cada cêntimo, foi a melhor viagem da minha vida. Eu quando falo na Lapónia, que era uma viagem que eu sonhava fazer desde os meus 6 anos, que sonhava com a Lapónia, e vocês perguntam, mas porquê a Lapónia desde os 6 anos? Porque havia uns desenhos animados na altura. Não sei se quem tem a minha idade se lembra, que eram os desenhos animados do Noélie. Noélie vinha de Noel, Natal, não é? Noélie. Eu já andei no YouTube a tentar encontrar estes desenhos animados. Se alguém encontrar estes desenhos animados, enviem-me que eu preciso de rever aquilo. E então eu adorava aqueles desenhos animados que se passavam na Lapónia, aquela história toda, ainda por cima associada ao Natal, que eu também adoro o Natal, e portanto aquilo era maravilhoso. E portanto eu falo da Lapónia e os meus olhos automaticamente brilham. Ora, e com isto, nós estamos aqui a chegar ao final do nosso live. Vocês aqui nos meus livros Muda a Sua Casa, Enriqueça a Sua Vida e no caso Organizada, Vida Equilibrada, os dois, não é? Têm cá muita informação acerca de viagens e de como se estimular. Para quem não os encontra à venda numa FNAC, podem ir também ao site da editora das edições Mahatma, ou se quiserem autografados eu também vos envio. Peru fica a sudoeste, portanto não é um bom movimento este ano. Açores está a oeste, e portanto o que é que vocês vão ter que ver, Sónia? Se é favorável em termos do dia e da energia mensal que vão,
e vão ter que ver em função das vossas datas de nascimento, ok? Porque o facto de vocês não irem por um movimento negativo, como eu vos expliquei há pouco, não é garantido que a viagem vá correr bem, que vocês vão em direção a um movimento favorável. Diz-me aqui a Zélia, oh meu Deus, está marcada desde setembro de 24, está quase toda paga. Isso aí, olha, eu lembro-me perfeitamente que eu quando foi a viagem de Praga, aquela que eu tive dos maiores desgostos da minha vida, na sequência de um problema de saúde depois dessa viagem, a minha mãe pediu-me tudo por tudo para eu cancelar a viagem. E eu disse-lhe, dei-lhe a mesma resposta que a Zélia está a dar, já paguei, não vou perder o dinheiro. E agora olho para trás, ok, tenho uma história para contar, deu para testar a direcionologia, mas se eu pudesse escolher eu preferia ter perdido o dinheiro. Porque há coisas que o dinheiro não paga. E é isso. Mas isso é tudo uma questão de opção. Palma de Maiorca, estou a responder em relação a Lisboa, ok? Que isto depois tem que ser visto de casa a casa. Palma de Maiorca fica a este. Isla Cristina, não sei, depois tenho que fazer aqui um zoom e ver exatamente onde é que fica. Porque sei que fica ali no sul de Espanha, mas depois isto tem que ser visto com mais detalhe, com mais zoom e ampliar para ver bem aqui os graus todos. Como eu vos disse, isto dá trabalho fazer. Este ano ir para a Lapónia está fora de questão, certo? Sim, Sandra. Este ano Lapónia para já não é a menos que vão para aquele lado de lá, assim, lá muito para cima, e mesmo assim eu acho que ele fica sempre a Nordeste. Finlândia fica sempre a Nordeste. Não, vão para o ano. Se for bom, de acordo com as vossas datas de nascimento. Eu vou agora de 24 de março até 16 de abril para o Brasil. Também não é favorável. O Brasil então é para ter cuidados a sérios. E os sítios positivos? Perguntar na Bela. Os sítios positivos são para onde é que devem viajar? Tudo que não seja Sudoeste e Nordeste, ok? Portanto, são 8 setores. Tiram estes 2, sobram 6, ok? Mas dentro desses 6, depois é preciso analisar, ou convém analisar sempre, em função da data da viagem, da duração e das vossas datas de nascimento. Mas assim, em modo global, todos os outros 6 setores, Norte, Sul, Noroeste, Sudeste, Este e Oeste, podem ser interessantes para viajarem. Grécia está a este. A Grécia, há aí uma história muito engraçada que a Diolinda que está aí, que acho que foi há 2 anos, 2 ou 3 anos, já não sei, em que tinha uma viagem que era suposto ir para a Grécia, e antes de ir pagar a viagem à agência, ela fez a consulta de direcionologia e eu disse-lhe, Diolinda, eu não recomendo. E ela, graças a Deus, não foi. E a semana que ela era para ir foi quando houve aqueles fogos imensos nessas férias de verão na Grécia. E, portanto, graças a Deus que não foram. Depois, como se faz essa análise? Bem, essa análise tem que ser eu a fazer, não é? Porque ela é trabalhosa e eu tinha que vos ensinar muito de Feng Shui para conseguirem fazer, mas com estes 2 movimentos, se os puderem evitar e escolherem outros, já eu fico aqui bem feliz. Para o norte de Portugal, ora, então vendo aqui o mapa de Portugal, assumindo partida em Lisboa. Atenção que o norte de Portugal, se a partida for de Lisboa, é muito zona costeira, ok? Nomeadamente ali o Porto. Porque, por exemplo, se for Trás-os-Montes e essas coisas... falta-me dizer aqui um detalhe muito importante, que é, quando são destinos que nós vamos todos os anos, ou porque temos lá casa, ou porque é costume irmos para lá e vamos sempre ao mesmo sítio, é como se o nosso chi, a nossa energia, já lá estivesse, ok? E então aí não tem tanto impacto. Às vezes as pessoas perguntam, sim, então será que eu este ano posso ir passar férias à minha casa do Alentejo ou à minha casa de Trás-os-Montes? É claro que sim, é a vossa casa. Portanto, aí não há mudança de energia, ok? Isto é para quando nós vamos para sítios que nunca estivemos. Diz-me aqui a Marta, numa consulta dá para analisar várias viagens para o ano todo, para a família, ou tem que se fazer uma consulta para cada viagem e habitante da casa? Pode fazer das 2 maneiras. Sai muito mais em conta fazer uma que se chama multidestinos, que é ver-se para um período de 12 meses e faz a análise toda por mês e por ano para onde é que toda a família deve viajar ou pode viajar. E a maioria das pessoas é isso que faz, ou seja, nós fazemos uma análise que ele vem dividir tudo por mês, fevereiro, março, abril, enfim, a pessoa depois é que escolhe o período, se é de fevereiro a fevereiro, se é de março a março, se é de junho a junho, whatever. É feito para um período de 12 meses e, portanto, é analisado, depois é apresentado por mês todos os setores cardeais para onde aquela família pode viajar.
Depois, diz a Diolinda, houve aqueles fogos todos, verdade? Moçambique está, salvo erro, deixem-me cá ver, Moçambique está a sudeste, ok? Depois a Marta diz, e qual o preço da consulta? Então, a consulta que se faz só para um destino, e que honestamente eu acho que não compensa, porque a pessoa vai analisar um destino e depois, se o destino é favorável, quer dizer, não ficam com nada nas mãos. E aquela que se faz para multidestinos, em que a pessoa diz, ok, bora lá pegar aqui na tabela e vamos organizar as nossas viagens e perceber o que é bom ir em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, ou em abril, e planeiam e organizam as viagens. Essas chamam-se as multidestinos. Elas têm o valor de 300 euros. Estes valores estou-vos a dizer sem IVA. E, obviamente, que eu tenho sempre miminhos para vocês. E, portanto, quem se inscreveu na aula tem 5% de desconto para quem fizer a consulta até 1 de abril, ok? Agora, obviamente que há limite de consultas, porque os meus dias, por mais que eu gostasse que tivessem 48 horas, só têm 24 e, portanto, só irei aceitar um certo número de consultas. Portanto, este, digamos que é um presente, é um miminho que eu tenho para vocês, mas, portanto, tem um limite. Depois, pergunta a Nélia, tipo ver a família. Sim, tipo ver a família. Depois, ótimo, já fico mais descansada. Ana Sofia, Budapeste. Budapeste está a nordeste, se a memória não me falha. Catarina Rodrigues, se viajarmos para sudoeste durante uma semana e um mês depois para norte, zona costeira, pode atenuar possíveis complicações? Sim. Aliás, foi uma das coisas que eu vos disse lá atrás, quando nós queremos corrigir um movimento negativo que fizemos, o ideal é a seguir fazermos uma viagem para um movimento positivo. Mas Catarina Rodrigues, atenção a uma coisa, tem que garantir que essa viagem para norte é efetivamente um movimento favorável para si. Porquê? Porque nós agora estamos a ver em trâmites gerais, não é? Aqueles movimentos que são universais, mas é preciso ter em consideração as energias anuais e as vossas datas de nascimento, porque se forem na mesma para norte e se por acaso norte, nessa altura em que vão, até for negativo, vai estar a fazer uma viagem em vão. Depois a Ana diz, e quem vai todos os anos ao Brasil sem ter lá casa, continua a não ser favorável ou é só para destino que vamos pela primeira vez? É assim, Ana. Se o sítio que vai para o Brasil for sempre o mesmo, para a mesma casa, para as mesmas pessoas, ok, minimamente ok, mas deve ir com cautelas na mesma. E o pós-viagem também. Agora, se vai para sítios completamente diferentes, porque o Brasil então é enorme, aí vai ter que ter em consideração estas indicações. Depois diz a Sandra, em janeiro de 2026, também conta esta direcionologia? Sim. Janeiro de 2026, de acordo com o ano chinês, ainda pertence a 25. Porém, em janeiro, o que é que acontece? As energias de 25 já estão muito enfraquecidas, ok? Nós estamos numa fase de transição, quase, e as energias de 26 já começaram a nascer. Portanto, às vezes aí, viajar em janeiro é um bocado... Estamos ali no limbo. E então, às vezes, podemos sentir efeitos e outras vezes não. Diz aqui a Maria, se for anualmente para casa de família em Trás-os-Montes, volta à mesma questão, se for sempre à mesma casa, para o mesmo sítio, não se aplica. Ainda que devam ter cuidados na mesma.